Um salve a todos do canal Histórias de Entidade. Pessoal, nesse vídeo vamos trazer aqui para vocês uma magnífica história, no caso a história do Exu Pinga Fogo. E foi uma pessoa muito conhecida, viu? Provavelmente aí, se você já estudou história, você já ouviu falar sobre esse Exu. Sim, antes de mais nada, a gente já pede para você curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Lembrando que é vídeo toda semana trazendo histórias de várias entidades. E é claro, se você tiver aí alguma sugestão, quer que a gente traga alguma história, quer que a gente fale de médiums de determinada entidade, deixe nos comentários deste ou de qualquer outro vídeo aqui postado. Então, sem mais delongas, vamos lá para a história do Exu Pinga Fogo. Primeiramente, pessoal, Exu Pinga Fogo, ele viveu ali por volta do ano de 1330 e era chamado de Eduardo Woodstock, mais precisamente conhecido como Príncipe de Gales. Sim, ele nasceu dia 15 de junho de 1330 e foi nomeado Príncipe de Gales em 1343. Ele era o filho mais velho de Eduardo III da Inglaterra. Podemos dizer assim que a sua infância tenha sido uma infância tranquila e muito boa, é claro, né? Dado ali os padrões de sua família. Ele sempre foi ensinado a ser um líder, desde novo, e é claro que não demorou muito para acompanhar o seu pai nas batalhas do reino. Aos seus 16 anos, ele já comandava parte do exército ali do reino, liderando-os em grandes batalhas. Ao completar ali os seus 20 anos de idade, ele se encanta com uma bela jovem, chamada de Joana de Kendi. Joana de Kendi, que no qual era sua prima. A partir desse conhecer, eles criaram, por assim dizer, um romance. Apesar que esta união não era muito bem vista não, viu, pelo seu pai ali, o rei Eduardo III. A intenção era que o seu filho se casasse com Constança de Castela, uma jovem princesa do reino de Castela em Portugal. Assim, eles poderiam aumentar a sua influência e poder, né? Sendo que Eduardo vivia na Inglaterra. Mas enfim, um amor que teria sido não aprovado, mesmo assim persistiu. Eduardo, ou Príncipe Eduardo, era porventura um grande militar e tomava conta do exército do reino. Inclusive, liderou todo o exército na famosa Guerra dos 100 Anos, trazendo assim grandes vitórias para a coroa. A influência da Inglaterra no território francês, pessoal, era muito grande, e devido a isso, este conflito de 100 anos se propagou por muito tempo. Ou seja, não era uma guerra contínua de 100 anos, viu, gente? Mas sim conflitos que aconteciam constantemente, que permearam, é claro, ao longo de décadas. Lembrando a todos que isso faz parte da história, tá? Basta você estudar um pouco, pesquisar um pouco, que você vai entender um pouco sobre essa história, tá bom? Em meio a este tempo, né, Príncipe Eduardo também era encarregado de cobrar os impostos do reino, função na qual o seu pai havia colocado, né, para que assim ele aprendesse as obrigações de um rei. Porém, foi neste período que ele teria sido conhecido como Príncipe Negro e, consequentemente, a influência dele receber o seu nome como Exu. Vamos lá. Eduardo era um militar, ok? E tinha pulsos firmes. E com seus súditos não era diferente. Era conhecido por ser carrasco e muito cruel, principalmente durante a cobrança de impostos. Tratava todos de forma violenta e obrigavam a todos a darem seus impostos de forma agressiva.
muitos tinham medo da sua liderança autoritária e sem compaixão. E devido ao seu modo de ser, foi conhecido e chamado de Príncipe Negro, pois muitos acreditavam que ele trazia a escuridão por onde passava, seja nas batalhas ou em meio ao seu próprio povo. Vamos lá, olha aqui para vocês verem. Naquele tempo, a luz elétrica ainda não havia sido criada, e a iluminação do reino era feita com outros meios, através de velas, tochas, lamparinas feitas de óleo e uma espécie de querosene. Lembrando também que nesta época não existia querosene, ou seja, era algo similar. Vamos dizer que um óleo que mais parecia um pinche, tá? O Príncipe Negro, o Eduardo, além de ser firme, também era conhecido pelas suas torturas, na qual utilizava o fogo para afugentar tanto os seus inimigos, como também os aldeões que não seguiam as suas ordens. As torturas eram feitas desta maneira. Ele pegava tochas, como também grandes lamparinas, e pingava o fogo, ou aquele óleo quente que saía do fogo ou da tocha, nas costas de quem ele achava que merecia. Seja às vezes em um interrogatório, ou com civis mesmo ali do reino, que não pagavam de forma correta os seus impostos, fazendo assim com que os torturados ficassem com grandes marcas pelo corpo. Lembrando que quando isso ocorria, o nosso querido ou maldoso Príncipe Negro não matava os seus desafetos, tá bom? Ele apenas os torturavam e deixavam estas marcas para que assim servisse de lição para os outros. E é claro que com isso a sua fama como Príncipe Negro aumentava cada vez mais. Porém, como a vida cobra de todos e como se diz o ditado, aqui se faz, aqui se paga, ao passar um determinado tempo, sua esposa, a querida Joanna Candy, que no caso era sua prima, havia ficado grávida. Porém, se tratava de uma gravidez de risco. Isso dito pelos médicos da época, o que, infelizmente, ocasionou, o que aconteceu durante a gestação, ela acabou tendo uma forte hemorragia que acabou ocasionando em sua morte e a morte da criança. E por incrível que pareça, isso fez com que Eduardo, o nosso querido Príncipe Negro, se tornasse cada vez mais cruel. Porém, é claro, não demorou muito para que a cobrança chegasse. Infelizmente, como forma de punição, vamos assim dizer, ele acabou desenvolvendo um câncer de pulmão, doença na qual não era muito conhecida na época, é claro. E ele acabou falecendo no dia 8 de junho de 1376, no Palácio de Westminster, perto de Londres. Mas antes disso, é claro, ele acabou sofrendo bastante com a doença e ficando só, ou seja, passando por todo este sofrimento solitário, sem ninguém. Eduardo morreu com seus 46 anos e foi enterrado na Catedral de Canterbury. Por mais que ele tinha os seus 46 anos, ele não chegou a ser rei, pois quando ele faleceu, o seu pai, Eduardo III, ainda era vivo. Quando seu espírito chega no plano espiritual, foi recebido por espíritos trevosos. Vamos dizer que ele foi capturado por esses espíritos e levado ao mais profundo sofrimento, localizado no umbral. Ele foi torturado por muito tempo por aqueles espíritos que um dia sofreram em suas mãos. Porém, algo mudou. Algo mudou quando em sua frente, naquele momento de tortura,
se apresenta um homem alto com aparência séria, semblante fechado, de capa e cartola. Este homem o pergunta se ele já estava preparado para aprender a lidar com o sofrimento e as necessidades alheias. Este homem era nada mais nada menos que Exu Marabô. Exu Marabô o resgatou daquele local de tortura e lhe ensinou a caminhar e a trilhar o caminho da verdade. Agora ele se apresenta como Exu Pinga Fogo, trazendo esta sua falange para lembrar que ele nem sempre foi um ser evoluído, e o mesmo conhece as piores formas de tortura existente. Tá aí um pouquinho sobre a história do Exu Pinga Fogo, mas agora, é claro, vamos falar sobre a entidade, como é a sua forma de trabalho, suas oferendas, firmezas, cores de vela. E se você chegou até aqui, espero que você já tenha curtido o vídeo. Se não curtiu, curta agora. Então, outra coisa importante, se inscreva aqui no canal e compartilhe. Vamos lá. Exu Pinga Fogo trabalha auxiliando aqueles que passam por opressão, racismo ou qualquer outro tipo de injustiça. Exu Pinga Fogo também é conhecido por aparentar ser um Exu firme, cruel às vezes e não medir maneiras para realizar os seus trabalhos. Porém, se apresenta de forma alegre e muito divertida. Conversa alegremente com aqueles que o procuram. Ao se manifestar dentro dos terreiros, vem pisando firme, mostrando a sua força e o seu poder. Porém, logo podemos ver este mesmo Exu dançando por todo lado. Tem o costume de cumprimentar a todos que estão presentes, porém, não é de chegar em ninguém para trabalhar. Como diz o próprio Exu, quem precisa de ajuda, que venha até a mim. Exu Pinga Fogo trabalha diretamente com o povo das almas e da Calunga e comanda várias outras entidades, sendo assim considerado, é claro, um chefe de falange. As suas oferendas são dadas ou colocadas em cruzeiros ou dentro do cemitério e em determinadas ocasiões em encruzilhadas desertas. Suas cores é o vermelho, o preto e o branco, podendo assim intercalar quaisquer destas cores. Uma curiosidade que traz ali em sua bagagem, é que ele traz em si um grande conhecimento sobre a magia e o ocultismo. Então é claro que pode ser muito comum vermos esta entidade utilizando velas variadas, de cores variadas, como também outros determinados materiais em seus trabalhos, tá bom? A sua manifestação também pode variar conforme a doutrina. Por exemplo, em alguns casos, pode querer se manifestar sem a camisa e utilizando somente uma calça e uma capa, de cores vermelho ou preto. Já em outras manifestações mais comuns, faz-se o uso de camisa. Além disso, o uso de chapéu ou cartola pode ser comum. Dificilmente irá trabalhar com bengala, porém podemos encontrar ali a utilização de adagas, facas ou outros materiais cortantes por esta entidade, tá bom? Faz-se também o uso de bebidas, nas quais podem ser as mais variadas possíveis, mas sempre dando a preferência para o uísque e de boa qualidade, é claro. Já o tabaco seria necessariamente a utilização do charuto. E como já falei do seu campo de atuação e de onde o mesmo aceitaria suas oferendas, as mesmas são feitas de várias maneiras. Tradicionalmente, o padê feito com farinha de mandioca e dendê, e também a utilização de pimentas nas suas oferendas é muito comum. Além disso, é claro, uma oferenda comum oferecida a Exu Pimenta é a pipoca, feita com dendê. E uma outra curiosidade é que em muitos de seus trabalhos também se faz a utilização de caldeirões com fogo ou brasa, para assim realizar ali os seus feitiços e mirongas, tá bom?
Então tá aí, pessoal, um pouquinho da história deste grande Exu, de suas características, como ele trabalha. Eu espero que vocês tenham gostado e em breve a gente vai falar sobre os médios que carregam Exu Pinga Fogo, como são os filhos, né, as características. Então, é claro, já acompanha aí o canal se inscrevendo e ativando as notificações. E se gostou, curta esse vídeo e se tem alguma sugestão, deixe nos comentários, tá bom? Espero que todos tenham gostado, até o nosso próximo vídeo e Laroye, Exu Pinga Fogo.